Oi pessoal, meu nome é Yasmin, bem-vindo ao meu canal. Hoje no vídeo eu vou estar mostrando pra vocês os meus sketchbooks que eu tinha falado no vídeo passado. E a gente vai começar nas primeiras páginas só com furry e FNAF também. No vídeo passado eu falei pra vocês que eu desenhava muito furry desde pequena. E depois no sexto ano eu comecei a desenhar mais furry. Porque teve uma época que eu me apaixonei por furry e meus colegas até falavam, nossa, só desenha furry. Eu desenhava só furry mesmo. Nessa página vocês vão ver que vai ter muito FNAF. Eu sempre gostei de FNAF, do jogo. Eu tenho medo. Eu tinha bastante medo, assim, de FNAF. Eu ainda tenho um pouco de medo, mas eu adorava FNAF. E os meus colegas, meus amigos que desenhavam também gostavam de FNAF, então eu desenhava muito isso durante a aula e até em casa mesmo. Eu desenhava e levava para mostrar para meus colegas que eu estava desenhando, porque eu estava aprendendo a desenhar e então eu ficava muito orgulhada de mim mesma de estar desenhando uma coisa difícil, entre aspas, porque eu não treinava muito desenho. Foi nessa época mesmo do sexto e sétimo ano que eu comecei a desenhar muito. Uma coisa que sempre acontecia era que os meus professores sempre falavam que eu desenhava nas aulas. A minha mãe sempre falava: não é para te levar o teu caderno de desenho, é para te prestar atenção na aula e não é para te desenhar. Só que eu sempre desenhava. Nas provas eu desenhava atrás das provas e no meio da prova eu tinha desenho e a minha mãe sempre falava que não era para fazer isso, mas eu continuei desenhando por um bom tempo. E os professores sempre chamavam a minha atenção porque eu ficava desenhando e sempre ficava desenhando. Teve uma época minha que eu desenhava eu como Ladybug, porque eu era apaixonada por Miraculous, eu ainda gosto de Miraculous, eu admito. E eu desenhava eu e uma amiga minha como eu era Ladybug e ela era o Cat Noir, se eu não me engano. Eu adorava desenhar isso. Esse desenho era eu como ninja, porque era uma época que eu viciei em Naruto. Eu também desenhei eu como o Homem-Aranha e o Deadpool, só que foi, tipo, uma fase porque eu amo o Homem-Aranha, eu ainda gosto, mas eu vivia desenhando eu como o Homem-Aranha. Tipo, essa ia ser eu como Homem-Aranha. Aquele primeiro desenho ali do personagem colorido era o meu melhor amigo, o Kit. E teve um desenho, eu acho que eu tinha um desenho dele, só que eu não tenho mais porque eu colava ele na parede e jogaram fora. Esse sketchbook era porque eu amo o Death Note, então eu fiz ele especialmente assim. Eu pedi pro meu pai imprimir as regras do caderno e colei elas nas primeiras folhas, porque eu ia usar como Death Note, só que eu desenhei algumas coisas como esse mapa e desenhei também a Rússia, porque foi uma época que eu gostava bastante da Rússia. Tem os desenhos meus que vão ter data, mas tem outros que só vão ter a minha assinatura e uns que nem vão ter a minha assinatura, porque eu esqueci de fazer mesmo e agora ultimamente eu até que faço as minhas assinaturas. Esse desenho deu muito errado, eu não sei porque eu não gostei, parece um lagarto. Aí era eu tentando fazer lettering. E eu achava que eu falava inglês, só que eu não falava inglês, eu só escrevi, pegava no Google mesmo. Eu gostava bastante de Alice no País das Maravilhas, então eu desenhei o gato risonho. Nesse desenho também tem a minha assinatura e a data. Esse desenho ali, aquele primeiro coloridinho, eu fiz o personagem, esse bichinho, em biscuit. E eu ainda não terminei, faz anos que eu fiz ele, eu ainda não terminei, porque eu quero fazer a base dele, essa base laranja com a florzinha, mas eu ainda não fiz. Esse é um personagem que eu criei, mas eu nunca usei. E essa sou eu, logo quando eu cortei o cabelo, porque eu cortei o cabelo curtinho e eu não gostei da mão desse desenho, ficou muito estranho, ficou um palito. Esse bichinho aí, eu fiz ele, eu costurei ele como chaveiro, só que eu não tenho mais ele. Acho que eu botei fora quando eu me mudei. Então eu não tenho mais. Aí tem mais imagens de Death Note, porque eu adoro. E eu colei, fiz especialmente pra isso. Esse é meu art journal, que eu não sei por que eu escrevi art journal, porque era uma febre que eu via nas youtubers que eu assistia. E esse primeiro desenho é um casal que eu fiz, mas eu só usei ele, assim, na primeira vez que eu fiz. Eu nunca mais escrevi nada sobre eles, eu nem tenho mais escrito. Esse é um desenho fofo meu. E essas folhas, se eu não me engano, eu ia usar como art journal, realmente, só que eu não usei, eu não gostei das coisas, porque eu não sabia fazer, eu não tinha muita ideia, e eu queria fazer que nem era dos Pinterest, aquelas ideias muito bonitas.
Nesses desenhos eu pegava a referência do Pinterest. Esse desenho aí eu adorei, porque eu usei as minhas washi tapes que eu ganhei. Então eu botei todas elas ali. Esse personagem com bolinhas roxinhas, ele era um personagem meu. Eu tinha uma história com ele, só que eu não sei onde é que eu botei. Esse era o meu gato que eu tinha desenhado, o Salem. E aquela primeira pose ali, eu peguei referência da pose do Kakashi. Essa é a toga de Boku no Hero, se eu não me engano. Esses dois desenhos que eu tinha falado pra vocês que eu desenhava quando eu tava triste e tudo mais, e ali foi uma referência disso, porque eu acho que eu não tava muito bem. E eu me lembro muito bem quando eu desenhei e por que eu desenhei, e é por isso que eu digo que quando eu desenhava, eu adorava ver meus sketchbooks, eu adoro ver porque eu lembro o que eu tava sentindo, onde eu tava e por que eu tava sentindo aquilo. Esse personagem foi um personagem que eu criei e no outro sketchbook vai ter um desenho dele, só que eu não gostei muito, então eu deixei meio que de lado. Esse é um personagem que eu sonhei, essa sou eu, e esse é o personagem que eu tava falando que eu não gostei muito dele, mas eu deixei ele ali, eu também nunca evoluí ele como personagem meu e nunca mais desenhei ele, então ele não existe, só foi uma época mesmo. Aí é um desenho fofinho meu, e vai ter outro desenho fofinho também que eu usava os post-its. Esse é um desafio do TikTok que você fazia com os marcadores e passava por cima sem ideia, porque eu tava sem ideia. Eu adorava me desenhar, eu adorava mesmo me desenhar, porque eu ainda me desenho porque é uma referência minha, tipo, é algo meu, então sempre vai ter uma característica minha nos desenhos. Esses desenhos eu pegava também referência do Pinterest, porque eu achava muito bonito essa referência de, tipo, antigamente, sabe, rei, rainha e tal. Eu mudei a minha assinatura, antes era Vicky, como eu tinha dito, e depois ficou Min. Eu mudei ela. Esse desenho eu tinha postado no Twitter, se eu não me engano, mas eu apaguei. Essa personagem eu criei como furry minha, mas eu não gostei dela, então eu nunca usei. E teve uma época que eu adorava cogumelos. Esse desenho foi quando eu ganhei a minha aquarela, só que eu não gostei porque a pele dela ficou meio avermelhada, então eu não gostei nem um pouco do desenho. Essa é uma personagem minha. Eu tava tentando estudar corpos femininos, e só que eu não prossegui com isso. Eu desenho só às vezes, porque eu acho, eu acho meio difícil ainda anatomia. Eu ainda não sei fazer anatomia, principalmente anatomia masculina, que é muito difícil pra mim. A anatomia feminina até que vai. Esses são os desenhos dos meus personagens de Among Us, que eu não jogo mais. Essa é a Runa do anime que eu não lembro o nome. Mas acho que vocês conhecem ela, porque ela é bem famosa, de um anime recente, mas eu não me lembro o nome do anime. E esse é o Kakashi, que foi um dos personagens que foi considerado plágio no meu Instagram, mas eu deixei ele ainda lá. Essa é uma personagem de um jogo que eu tô jogando, Genshin Impact. E agora vem o meu sketchbook enorme, que foi um segundo sketchbook. E a capa desse sketchbook e de todos os sketchbooks foi eu que fiz. E acho que dá pra ver porque tem meio que o meu estilo, né? Esse primeiro desenho é um personagem meu e o meu gato arrancou o segundo chifre dele. Vocês vão ver que eu adorava e ainda adoro desenhar bruxas. Eu sempre me desenhava como bruxa, eu tenho uns 3 ou 4 desenhos meus como bruxas. Esse desenho aí eu peguei referência do Pinterest, se eu não me engano, ou foi de uma youtuber, porque eu adorei. Essa personagem é a personagem de uma amiga minha que eu tava criando uma história, mas eu não sei mais onde é que eu deixei a história. Eu sei que eu tenho ela escrita em algum lugar, só que eu não sei onde é que ela tá. Eu acho que eu até joguei fora o caderno onde ela tava escrito, mas eu vou tentar procurar, só pra procurar mesmo, porque agora ficou na dúvida. Esse é um desenho meu que seria meu uniforme como Mulher-Aranha, porque, como eu tinha dito, eu gosto do Homem-Aranha. E essa segunda personagem é a mesma personagem que fez a história daquela outra menininha que era da minha amiga, que ela foi a minha personagem, a Vika foi a minha personagem por bastante tempo. E até às vezes, hoje em dia, eu uso ela, mas por, assim, quase nunca. Esse é um desenho que eu tentei fazer de The Witcher, do Geralt e da Ciri. E esse é um desenho fofo meu também, que eu adoro ficar desenhando, só que eu não gostei da mão do desenho. Nesse caderno eu ia usar só tinta, mas eu acabei usando outros materiais também. E
eu fazia muita referência, assim, do Pinterest também. Esses personagens tinha no meu outro caderno, não sei se vocês viram, elas são irmãs. E eu tinha uma história, só que eu não me lembro como é que é a história delas. Esse personagem eu peguei do Pinterest também, uma ideia. E eu nunca mais usei ele. Esse é um Pitbull, porque eu adorava Pitbull, eu adoro, acho muito lindo. Mas também nunca usei ele, eu ia usar ele como um, um animal de estimação de um personagem meu, mas eu também nunca usei. Esse é o meu grifo, que eu adoro grifos, então eu quis criar o meu próprio grifo e ficou por si só. Essa é uma página que eu fiz eu e ali do lado era pra ter escrito umas características minhas, só que eu nunca escrevi e deixei só por isso, só porque ficou bonito, eu achei muito bonita aquela página. Esse é outro desenho que eu fiz com tinta. Esse desenho eu fiz recentemente, mas eu não gostei das mãos. E pra vocês verem ali do lado, marcou muito, os marcadores que eu tava usando marcaram muito. É uma personagem que eu tava querendo criar, e aí sou eu como... sou eu não, é o personagem que eu tinha desenhado no vídeo passado. Eu também desenhei nesse meu caderno que eu usava como planner, que eu tô criando uma história. Eu ainda tô criando uma história, eu tô escrevendo essa história. E essa personagem é eu, que eu sou uma bruxa. E o próximo, eu ainda não fiz eles todos, tem mais. E o próximo é um elfo, se eu não me engano, ele é um caçador. Eu não me lembro muito bem. Bom, gente, foi isso. Tomara que vocês tenham gostado. Já deixe o seu like, se inscrevam no canal.